Você já imaginou uma jovem, né, sem riqueza, sem títulos e sem armas, desafiar os reis mais poderosos da Europa, enfrentar os mercenários mais cruéis de seu tempo e ainda por cima ordenar que o próprio Papa tomasse vergonha na cara? Parece impossível, mas foi exatamente isso que Catarina de Sena fez no século XIV, nascida em 1347. A 23ª filha de um tintureiro de lãs em Siena, Catarina veio ao mundo em meio a um dos períodos mais sombrios da história. Peste negra havia acabado de dizimar 1/3 da população da Europa. E, além da peste, havia guerras constantes, fome e uma igreja mergulhada em vergonha. O papado havia abandonado Roma para se instalar em Avignon. Na França, vivendo sob a sombra do poder da coroa francesa, desde criança, Catarina era diferente, não se encaixava no papel esperado para uma menina da época, enquanto outras se preocupavam com casamentos arranjados. Ela recusava comida, mergulhava em orações longas e afirmava ter visões de Cristo. Aos 16 anos, quando tentaram casá-la à força, Catarina reagiu de forma radical, cortou os cabelos curtos e declarou que só pertenceria a Cristo. Enclausurou-se em um pequeno quarto de sua casa, entregando-se a jejuns e austeridades quase sobre-humanas. Mas não pense que Catarina era apenas uma mística isolada. Ela se transformou em uma guerreira espiritual e política. Sem nunca aprender a escrever, ditava cartas a seus secretários que eram verdadeiras bombas no cenário medieval. Não falava com timidez, mas com ousadia brutal. Seus destinatários, reis, rainhas, mercenários sanguinários, cardeais arrogantes e, sobretudo, o Papa Gregório XI. A Catarina que o Papa conheceu não era uma súdita devota, mas uma espécie de profeta impetuosa. Nas cartas, chamava-o de meu doce papai, e na mesma linha, o repreendia com frases que hoje soariam como uma bofetada. Seja homem! Levantes! Em nome de Cristo, eu vos digo. Basta de covardia. O mais impressionante é que ela não escrevia para pedir favores, mas para ordenar mudanças. Imagine como isso soava no século XIV, uma mulher leiga, sem educação formal, dizendo ao homem mais poderoso da cristandade que ele estava falhando em sua missão. Escândalo era pouco. Muitos clérigos a viam como uma ameaça à ordem. Alguns a acusavam de ser uma histérica, uma fanática, ou até mesmo uma herege possuída pelo demônio. Catarina foi interrogada, difamada e ridicularizada, mas sua força era avassaladora. A cada acusação, respondia com clareza teológica e lógica imbatível. Seus argumentos eram tão sólidos que muitos de seus opositores acabavam em silêncio. Aos poucos, sua voz começou a se impor. Catarina não tinha exércitos, mas tinha algo que reis e papas temiam, uma autoridade moral capaz de arrastar multidões. Essa autoridade moral começou a atrair um círculo leal de seguidores, sua família. Como ficaram conhecidos nobres, artistas, monges e até membros do alto clero formavam sua bela brigata, uma bela tropa que a seguia em suas missões perigosas pela Itália, convictos de que estavam na presença de membros da igreja. Sua influência foi tão grande que passou a ser consultada em crises políticas. Ela atuou como mediadora entre cidades em guerra, inclusive entre Florença e os estados papais. E ela fazia tudo isso enquanto carregava uma dor, secreta e constante. A tradição conta que ela havia recebido os estigmas de Cristo, mas, em um ato de humildade, pediu a Deus que eles permanecessem invisíveis aos olhos do mundo, embora não era raro vê-la caminhando por ruas perigosas, enfrentando mercenários armados, para negociar paz, sua maior vitória. No entanto, foi convencer o Papa Gregório XI a abandonar Avignon e retornar a Roma. Quase 70 anos de humilhação terminaram, em parte, pela insistência incansável de uma jovem que nunca aceitou a covardia como resposta. Essa conquista mudou o rumo da igreja para sempre. Mas a luta não parou aí. Após a morte de Gregório, a igreja mergulhou em um abismo ainda mais profundo. O grande cisma do Ocidente.
quando 2 e depois 3 papas rivais disputaram a autoridade máxima da cristandade. Em meio a esse caos, Catarina continuou escrevendo cartas e pregando a unidade, até que seu corpo, devastado por jejuns extremos e pelo peso de sua missão, finalmente cedeu. Ela morreu em 29 de abril de 1380, com apenas 33 anos, a mesma idade que a tradição atribui a Cristo. Para muitos, foi uma morte precoce. Para seus contemporâneos, um fim inevitável para alguém que havia vivido como uma chama intensa demais para durar muito tempo. Mas sua morte não encerrou sua influência. Pelo contrário, sua memória atravessou os séculos. Em 1461, foi canonizada como santa. Em 1970, o Papa Paulo VI a proclamou doutora da Igreja. Hoje, a Igreja Católica vê Catarina como uma das maiores teólogas místicas de todos os tempos, reconhecendo nela uma sabedoria extraordinária que superou os limites de sua época, seus escritos, especialmente sua obra-prima ditada. O Diálogo da Divina Providência, que antes escandalizavam, hoje são estudados em universidades e seminários do mundo inteiro. Sua coragem, que antes causava ódio, hoje é celebrada como um exemplo de fé inquebrantável. E aqui está a mensagem que a vida de Catarina nos deixa. Você não precisa de títulos, poder ou riqueza para mudar o mundo. O que você precisa é de coragem para usar. O que tem nas mãos. Catarina só tinha sua voz, mas essa voz foi capaz de atravessar séculos e transformar a história. Se essa história te inspirou, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para muito mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem e, claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de heróis esquecidos. Porque o mundo ainda precisa desesperadamente de vozes como a de Catarina. E a próxima pode ser